vai ver aqui hoje sobre mania de grandeza. Aqui está um pensamento. Aqui está um pensamento. Naturalmente, nossos pensamentos, a gente quer sempre um trono, um lugar de destaque, um lugar de reconhecimento. A gente gosta das medalhas, a gente gosta dos certificados, a gente gosta de elogios, a gente gosta de posições. Fizeram da igreja, em muitos lugares na história, um lugar de hierárquico, de crescimento em funções eclesiais, aonde para subir uma etapa dessa função eclesiástica, as pessoas sobem em cima sobre os outros, humilham os outros, cometem crimes, né? Assédio moral. Eu vi muito isso, cometer assédio moral para humilhar ou para eliminar o concorrente, né? que pode estar ameaçando a função de destaque. Isso é muito comum acontecer, muito comum. Bajulações, né? Em muitos lugares por aí do movimento neopentecostal, o livro de entrada para ser membro tem que ler o livro chamado Lealdade e Deslealdade. Esse livro ensina você honrar para você depois ser honrado também. Aí gera uma pirâmide de bajulação, com o objetivo de bajular para no futuro receber também bajulação de outros que irão chegar. É uma desgraça para a igreja isso. E aí as pessoas ficam em disputa de posições de destaque. Algumas funções são consideradas desprezíveis, mas é necessário fazer para fazer outras funções consideradas mais nobres. Isso não tem nada a ver com o Evangelho e a gente vai ver aqui hoje. Então o tema é mania de grandeza, que está lá em Marcos capítulo 10, do verso 35 ao 45, que a gente vai ler aqui. Se tiver muito pequenininha para você a letra aí, abre aí Marcos capítulo 10, do verso 35 ao 45. Essa versão que está aí na tela é da NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim o verso 35 de Marcos capítulo 10. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo em que serei batizado? Eles: somos. Continuando. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice, serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer que se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Direita e esquerda é um lugar para aqueles que foram preparados. Quando os outros discípulos, os outros 10, ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Os 10 ficaram indignados porque 2 queriam se assentar quando Jesus dominasse tudo, um à direita e outro à esquerda. Aí o verso 42 diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida no resgate de muitos. Entre vocês será diferente. Veja bem, o texto começa assim: mestre, queremos que nos faça o que a gente vai pedir. Nós queremos te pedir um favor, em outra versão.
a gente quer sentar em lugar de honra. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, posição de destaque, posição de autoridade, posições bem vistas pelos súditos. E o tema da mensagem é mania de grandeza, porque a mania de grandeza refere-se a um comportamento ou atitude de uma pessoa que busca constantemente reconhecimento, que busca constantemente poder, que busca constantemente status, que busca constantemente importância, muitas vezes de maneira exagerada ou desproporcional. E essa mania de grandeza pode se manifestar de diversas formas. Uma pela ambição excessiva. Ambição excessiva é o desejo de ocupar posições de destaque ou de ter conquistas que impressionam os outros, e sem considerar até mesmo as questões éticas. Veja bem, os dois deixaram os 10 de lado e foram secretamente auxiliados. Mateus 20:20 fala que a mãe ajudou, auxiliado pela mamãe, e foram até Jesus pedir posições de destaque sem os outros 10 saberem. É uma questão totalmente antiética. Mania de grandeza também surge quando alguém tem uma autoestima inflacionada. Não é pecado ter uma autoestima. Você se estimar, se você se amar, né? Até mesmo para amar o próximo, a gente precisa o mandamento paralelo de amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama a nós mesmos, a gente não vai amar o próximo adequadamente. Só que tem gente que tem uma autoestima inflacionada. Ela tem uma percepção distorcida de si mesmo, se acha o último biscoito do pacote. Gera mania de grandeza. Existem pessoas que têm mania de grandeza por necessidade de validação. Ela busca constantemente aprovação e reconhecimento, levando comportamentos manipulativos. Existem pessoas que estão desconectadas da realidade. Ela é uma pessoa limitada, mas ela não percebe essa limitação. Se torna uma pessoa soberba, arrogante, que machuca as pessoas e não vê a necessidade dos outros. E mania de grandeza prejudica relacionamentos. Porque no verso 41 aí, que está de amarelo, quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Imagine o que eles devem ter falado. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto do Evangelho, eu não fiz a separação. Não é didático colocar 3 tópicos juntos. Porque enquanto eu estou falando do um, vocês estão pensando no terceiro, no segundo e no terceiro, né? Se tivesse transparência, a gente colocava uma folha na frente do projetor, mas não é assim. A primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: quem não compreendeu a mensagem da cruz faz pedidos absurdos a Deus. Quem não compreendeu a mensagem da cruz faz orações absurdas, pedidos absurdos, propósitos absurdos. Tem uma galera por aí que fica fazendo propósito, faz propósitos absurdos. Porque quando Jesus disse que nós estamos subindo para Jerusalém, no verso 33, o Filho do Homem será traído, entregue aos principais sacerdotes, aos mestres da lei, eles condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Eles não queriam entender que o Messias prometido iria passar por tudo isso. Lucas 18 diz, eles não entenderam. Aí eles chegam no verso 37 aqui, e diz, no verso 37, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado. Queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado. E no verso 38 aí diz assim, Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Se eles entendessem que Deus, na pessoa do Filho,
sofreria daquele jeito, não era nem momento de estarem cogitando posições de honra e posições de destaque. Era para ser muito constrangedor o Deus que se encarna para ser traído, cuspido, açoitado, torturado, e ao mesmo tempo eu estar ao lado dele pensando em pedir posições de honra e de destaque. O Deus que abandona a sua posição de honra, conforme está em Filipenses capítulo 2, ele abandona a sua glória, esvazia a si mesmo, vem para ser um servo humilhado, por não ter entendido a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho, a justiça de Deus sendo aplicada no Cristo. Eles fizeram esse pedido absurdo, essa oração absurda. Oração é isso, gente, a gente chegar a Deus e falar alguma coisa. Aqui a gente vê a ambição por posições de honra numa cultura de poder, que vem desde os primórdios da humanidade, o desejo humano por status, o desejo humano por reconhecimento, em constante contraste com os ensinos de Jesus. O primeiro homicídio foi por causa de quê, gente? Inveja. Por quê? Não foi reconhecido. Primeiro homicídio. Aí qual seria então a mensagem da cruz? Quem não conhece a mensagem da cruz faz pedidos absurdos a Deus. A mensagem da cruz, ela fala de amor de Deus. Amor de Deus. Ela fala de perdão pelo ato redentivo. Ela fala de redenção. Redenção é liberdade para viver a vida de Deus. Libertação dos poderes das trevas. A mensagem da cruz, quando está escrito em Colossenses que na cruz foi cravada a lista que nos condenava, os poderes, os principados foram envergonhados, é porque a realidade espiritual maligna acusava os seres humanos de serem tão rebeldes quanto eles. Mas na cruz existe um contraste com o poder humano. Jesus, o Rei, escolheu o caminho da humildade e do sofrimento. Cruz não foi nenhum acidente. Eu vi uma vez um videozinho que rola muito aí, um operador de linha férrea, existe um trem desgovernado e um operador de linha férrea, ele tem que decidir se salva o trem lotado de gente ou o filho dele que entrou na linha. Já viram esse vídeo? Já viram? Não tem nada a ver com o Evangelho isso, porque mostra que, e compara com o que Cristo fez na cruz, porque compara como se fosse um acidente a morte de Jesus. Não, antes da criação, antes da construção do mundo, no projeto de Deus, o Cristo já estava morto, nesse projeto. Então, a cruz é um contraste com o poder humano. A cruz nos chama ao serviço, a mensagem da cruz nos chama a servir. Ela convida crentes a viverem em humildade e a servir uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Essa é também a mensagem da cruz. Então, quem não compreendeu a mensagem da cruz faz pedidos absurdos a Deus. Aí a gente, irmãos, precisa refletir as nossas ambições, as nossas motivações, quando a gente pede alguma coisa para Deus. Por que você deseja alguma coisa? Por que você deseja isso que está pedindo? É uma coisa que a gente deveria pensar. Qual seria essa motivação de estar pedindo algo para Deus? O que estaria por trás dessa motivação? Tem aquela pergunta muito feita em entrevista de emprego, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Mas por quê? Para quê? Qual é o propósito que você se vê daqui a 5 anos? O que você tem pedido a Deus? Outra coisa, o que mais tem te ferido atualmente? E como que você tem orado por isso?
até a forma que a gente ora diante das feridas do nosso coração vai demonstrar se a gente entendeu a mensagem da cruz ou não. Aí, na mensagem, no texto, dá a entender que os dois, Tiago e João, disseram assim, parafraseando: nós desejamos ser maiores do que os 12, do que os 10, melhor dizendo. Vamos na frente, vamos chegar a Jesus. Mateus capítulo 20 fala que a mãe foi junto. Vamos levar a nossa mãe para a gente sair na frente dos outros 10. Desejamos nos livrar de condição humilhada, porque a gente, como estamos no momento como condição humilhada, mas eu sei, a gente percebe que vai chegar a glória, vai chegar o momento de brilhar. Vamos lá, vamos escondido dos 10, com a nossa mãe, vamos chegar até Jesus. A resposta de Jesus foi: vocês não sabem o que estão pedindo. Sabe por que eles não sabiam o que estavam pedindo? Porque seguir a Jesus implica num compromisso de obediência e de humildade. Seguir a Jesus implica num compromisso de obediência e de humildade. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não são capazes de beber do cálice que beberei. Ou seja, beber do cálice do sofrimento. É um sentido figurado de falar que ele tinha que engolir o sofrimento por obediência à vontade do Pai. Vocês não são capazes de ser batizados com o batismo que seria batizado. É outro sentido figurado, que quando inicia o sofrimento de Jesus, é como se a gente passasse pelo batismo do juízo. Uma cerimônia de inauguração ao juízo que seria para nós o Cristo recebendo nele. Aí eles falam: não, nós somos. Como se fosse fácil assim. Nós somos. Ou seja, Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem. Vocês podem seguir o mesmo caminho que eu seguirei? Eles falam: nós podemos. Empolgados. Nós podemos. E não é bem assim o caminho da cruz. O caminho da cruz é doloroso. A segunda coisa que a gente aprende é o seguinte: que o verdadeiro discípulo de Jesus segue o caminho pré-definido para a cruz. Falar, irmãos, que é discípulo de Jesus é muito fácil. Só que existe um caminho pré-definido. Pré-definido por Deus. E esse caminho pré-definido é quando a gente busca entender a vontade de Deus em todas as circunstâncias que a gente vive. Circunstâncias profissionais, familiares, ministeriais. E muitas vezes a gente não quer ouvir a vontade de Deus, porque a gente quer a nossa vontade. Aí já não é mais o caminho da cruz. O caminho da cruz é negar a sua vontade. E essa palavra, essa mensagem é muito difícil de querer recebê-la. Conforme eu disse aqui, um determinado bispo famoso aí, de uma grande denominação, disse: não ore pedindo ao Senhor para fazer a sua vontade, porque aí gera falta de fé em você. Porque ele ensina que a fé manipula a Deus. E não é bem assim. De fato vocês beberão o cálice e serão batizados com o meu batismo. Aí quando eles falam: nós podemos sofrer, nós podemos beber do seu cálice, nós poderemos ser batizados com o seu batismo de sofrimento. Aí Jesus fala: vocês podem? Aí ele: de fato vocês vão experimentar isso. Porque Jesus já está vendo lá na frente que eles iriam se converter. Ainda eles não estavam convertidos ao caminho da cruz. Jesus olha lá na frente: de fato, é verdade que vai acontecer com vocês. Aí quando a gente vai olhar lá em Atos 12, olha bem, aí já passou tudo isso. Atos capítulo 12, verso 1 diz assim: naquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, todo empolgado,
está aqui no verso 35. Alguns anos depois, de fato, Jesus já sabia, de fato, vocês vão beber sim do cálice do sofrimento. De fato, vocês vão se identificar com o meu sofrimento, de alguma maneira. Atos capítulo 12, verso 1 e 2. Herodes matou Tiago. Matou o líder da igreja de Jerusalém, que se tornou Tiago. O caminho da cruz já estava pré-definido para Tiago e para João. Não o caminho da cruz literalmente, mas o caminho de perder a sua vida, o caminho de viver um propósito, uma missão, e o caminho de se identificar com uma morte violenta. Assim como foi a de Jesus, ele foi morto à espada. Ele não foi para a cruz, mas ele foi ao martírio. De fato. Primeiro, não sabia nem o que pedir, pediu errado. Segundo, não sabia o futuro. Então, quem não entendeu, a gente já viu aqui que quem não entende a mensagem da cruz faz pedidos absurdos. Eles ainda não entendiam. Depois que entenderam a mensagem da cruz, passaram a seguir o mestre. E seguiu num caminho pré-definido, que o mundo os rejeitou. Apocalipse 1, verso 9, diz que João escreve que ele estava exilado na ilha de Patmos, já bem idoso, numa ilha de prisioneiros. Então um foi morto à espada e o outro foi exilado numa ilha por castigo. Diz a tradição que João, o imperador, eu esqueci o nome do imperador, tentou matar João. Lembre que no final do Evangelho de João, Jesus dá a entender que Pedro morreria de uma forma que seria levado para ser morto, e Pedro quis descobrir como que João iria morrer, e Jesus fala: não importa se eu quiser que ele viva até quando eu determinar. Diz a tradição, isso está em livros sérios, históricos, que um dos imperadores da época tentou matar João cozido em azeite, em panela fervente. Só que João não morreu, ele não sentia. Aí o que fizeram? Pegaram João exilado na ilha de Patmos. Entendeu? Tem isso registrado em livros históricos. Então, já estava pré-definido o caminho de Tiago e o caminho de João. Porém aqui, antes de se converterem, eles estavam buscando caminhos de destaque, cadeiras de destaque, de honra, desejaram um lugar de honra segundo a cultura vigente do mundo. Quando acontece a conversão, as cadeiras de honra do mundo já não nos interessam mais. Já não são mais importantes. Ao seguir Jesus, Tiago e João tiveram que perseverar no reino de Deus, cumprindo a sua missão. E o reino de Deus não oferece destaques positivos na glória do mundo. Você quer ser aplaudido pelo mundo? Para você ser aplaudido pelo mundo, a gente vai ter que se curvar de alguma maneira perante o diabo. Mateus capítulo 4, quando o diabo chega para Jesus: eu te darei tudo isso. Ele declarou: basta ajoelhar e adorar. Ele mostrou o mundo. Ele mostrou o sistema político, social e econômico. E João 16, olha como que não tem como você, pregando o evangelho corretamente no caminho da cruz, não tem como o mundo te aplaudir. Não tem como. Por quê? Jesus orando por nós, em João capítulo 17, verso 14, diz assim: eu lhes dei a tua palavra, ó Pai. O mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejam do maligno. O verdadeiro evangelho sendo pregado não vai receber aplauso do mundo. Vai receber o quê? Ofensas. Vai receber o quê? Indignações. Vai receber o quê? Perseguições. Vai receber o quê? Abandono. Vai receber espada. De fato, Jesus disse, de fato,
Realmente, vocês acham que pode, mas de fato vocês vão experimentar o cálice do sofrimento. Aí eu me lembro da biografia de John Wesley. Todo mundo já ouviu a história de John Wesley aqui? John Wesley, um pastor anglicano, uma igreja muito rígida hierarquicamente, né, com cadeiras de honra, com liturgia pesada, com lideranças agressivas, e o evangelho só podia ser pregado dentro do templo. Aí o que John Wesley fez? Começou a pregar fora do templo, os pobres, os trabalhadores das minas de carvão, e começou a lotar. E começou a gente se converter a Cristo, e a Inglaterra nessa época estava numa questão moral deplorável. Diz os livros que naquela época já existia pornografia desenhada. E daí, o que aconteceu? John Wesley começou a viajar pelo país pregando, viajou por Inglaterra, Escócia, Irlanda, e aí ele viajava muito montado em seu cavalo. Aí ele percebeu que em 3 dias ninguém tinha perseguido ele. Tinham passado 3 dias, ele não tinha sofrido nenhuma ofensa pelo evangelho que ele pregava, num país moralmente perdido, no fundo do poço. Inclusive a rainha Elizabeth, certa vez ela deu uma entrevista dizendo que a Bíblia mudou da Inglaterra, né? Aí ele percebeu que ninguém o tinha caçado em 3 dias, ninguém tinha o amaldiçoado, ninguém tinha tentado bater nele, porque há registros históricos de que apedrejaram ele, arrastaram pelas ruas. Aí ele desceu de seu cavalo e começou a orar, indagando em seu coração. Ele disse assim: Deus, eu me tornei um homem carnal? A minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Ficou chateado que não havia reação contrária em 3 dias a mensagem que ele pregava. Aí no momento que ele estava parado para orar, um fazendeiro que odiava John Wesley passou e viu ele orando, pegou um tijolo e jogou nele. E aí passou raspando nele. Aí ele louvou o Senhor dizendo: Deus, muito obrigado, agora sei que o Senhor confirmou o seu favor por mim. Ficou feliz que estava sendo perseguido. Deus, eu me tornei um homem carnal? A minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Ninguém percebe que a mensagem que eu trago é inconveniente à mentalidade do sistema desse mundo? Aí a gente precisa pensar nesse segundo tópico. A sua vida, a sua mensagem não está incomodando ninguém? É uma pergunta para a gente. Se você olhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a mensagem de Jesus incomodava religiosos, incomodava os poderes políticos. A sua mensagem não está incomodando ninguém? Nos seus relacionamentos, uma pergunta para a gente pensar: nos nossos relacionamentos, temos mantido um estilo de neutralidade diante da guerra cultural, política e ideológica? Para não arrumar tijolada, a gente se mantém na neutralidade e não manifesta o motivo da esperança que está em nós? Ou nos nossos relacionamentos a gente tem apoiado algum viés ideológico como se fosse a verdade absoluta? Um viés ideológico, cultural e político, e agradado uma parte em vez de apresentar o caminho subversivo do Evangelho.
Tem muito, irmãos, deixa eu falar aqui mais claramente. Tem muito cristão que abraçou o conservadorismo e diz que o conservadorismo é evangelho, é salvação para a humanidade. Não é. O conservadorismo tem falhas. Outros abraçaram o progressismo da esquerda, cheio de falhas. Enquanto uns abraçam um lado e outros abraçam outro, o evangelho não é pregado. Onde no evangelho mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque todos estavam condenados. Nenhuma ideia humana foi capaz de levar a redenção diante de um Deus que é justo e santo. Que a partir da sua mensagem é que a gente deve olhar a humanidade e mostrar um caminho de vida de cruz. Outra pergunta para a gente pensar: você não tem nenhum inimigo por causa do evangelho que você vive? Nenhumzinho? Apesar dessa, né? Nenhum mais ou menos inimigo por causa do evangelho que você vive? No decorrer da história, o seu evangelho não contrariou ninguém na sua forma de pensar. Eu não estou dizendo, irmãos, as pessoas vão muito para extremo, né? Tem uma galera hoje aí na sociedade que quer matar pecador, né? Pecador bom é pecador morto, né? Que quer metralhar todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na sua posição de ovelha diante dos lobos, Jesus disse para os seus discípulos: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Nessa nossa missão como ovelhas, a gente não encontrou nenhum inimigo por causa do evangelho que a gente vive. Por exemplo, o que eu mais tinha medo é ter inimigo por causa do evangelho. E no decorrer da minha vida de evangelho, eu colecionei uma porção de inimigos. De gente literalmente, depois do culto, querendo me bater, inclusive. Eu já contei isso aqui, né? Mas não precisa chegar a esse ponto. Mas será que ninguém fez aquela cara de emburrado, com raiva, por causa da sua crença, da sua fé? Eu não estou falando também de uso e costume. Não é uso e costume. Tem uma galera que pensa que evangelho é o uso e costume, do que veste, do que come e do que bebe. Não é nada disso. Eu estou dizendo é seguir os pensamentos de Jesus, um caminho de renúncia até a cruz. Aí John Wesley diz assim: Deus, eu me tornei um homem carnal, a minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue. Quando alguém está desesperado com a política, qual é a mensagem que você leva? Quando alguém está desesperado com a economia, qual é a mensagem de esperança que você e eu levamos? Quando alguém está vendo que a violência tem aumentado e está querendo leis mais rígidas, qual é a mensagem que você entendeu do evangelho? Que leis mais rígidas só matam, não salvam ninguém, não elimina o crime, não elimina o pecado. Que o que faz alguém deixar de cometer crime é a transformação pelo poder do evangelho. Porque 1 aos Coríntios diz que a letra da lei mata. Vai matar mesmo. A letra da lei de Moisés vai matar aquele que peca, vai ser apedrejado. Mas é o Espírito Santo que vai transformar e para trazer vida. Qual é a mensagem? Será que a gente está dando esperança com a mesma mensagem do sistema carnal? Com a mesma mensagem do viés ideológico político? Com as mesmas questões quantas econômicas e não com relação à soberania de Deus e o caminho da cruz e a necessidade de um Salvador? Então, o discípulo de Jesus, quando Tiago e João se converteram ao Evangelho, eles começaram a agir com entusiasmo no caminho da cruz, no caminho de ter uma mensagem diferente do mundo. E o terceiro, para a gente terminar, aí agora eu coloco os três: a cultura do Evangelho é subversiva à cultura desse mundo.
cultura do Evangelho é subversiva à cultura desse mundo. O termo subversivo significa o quê? Subversivo significa algo que quer derrubar, desestabilizar, transformar algo já estabelecido, seja na esfera social, política, cultural e econômica. Ser subversivo é transformar, é buscar transformar. No verso 41 diz que quando os discípulos ouviram que Tiago e João foram falar com Jesus secretamente, ficaram indignados. Aí Jesus, a gente leu aqui, vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês será diferente. Entre vocês será diferente. Não é mais cultura de autoridade, poder sobre os outros. Não é mais. Agora, quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho é tão subversivo que derruba as bases do entendimento humano, é que Deus veio para servir, enquanto no pensamento grego e no pensamento dos deuses de Roma, o Deus deles era para ser servidos. É o contrário, Deus veio para servir. Então a mensagem de Jesus desafia e desestabiliza as normas sociais, religiosas, políticas e culturais estabelecidas. A verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada no serviço e na disposição nossa de nos sacrificarmos. Sacrificarmos em prol dos outros. Numa oposição ao modelo de liderança que a gente vê aí fora. Tristeza me dá quando eu vejo igrejas adotando sistemas de liderança semelhante ao sistema que Jesus condenou. Posições de controle e de autoridade. Estava conversando isso com Wagner ontem. Que gera assédio moral, que gera perseguição, que gera domínio, que gera controle da vida privada. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Quantas pessoas não querem saber de entrar numa igreja mais? Porque o modelo de liderança foi violento, autoritário, agressivo. Um modelo pecaminoso. E trouxeram esse modelo para a igreja. Trouxeram esse modelo para a igreja. A missão de Jesus foi para servir. Foi para servir e não ser servido. Entre nós, então, deve ser diferente. Esse é o nosso grande desafio, porque naturalmente a gente pode se esquecer dessas coisas. Jesus tem um chamado para que a gente se identifique com a vontade do Pai. Então, há uma vontade do Pai, um caminho para mim e para você, e esse caminho que Deus tem para mim e para você vai envolver dificuldades. Vai envolver dificuldades quando a gente segue o ensino de Jesus. Muito diferente do falso evangelho que diz, se você vir a Jesus, acabaram as suas dificuldades. Não, vai envolver dificuldades. Jesus disse, por causa de mim, numa casa que tem 5, 3 ficarão contra 2. Vejam bem como que é diferente do que se ensina por aí. Jesus, quando ele estava no caminho da cruz, na sua oração, ele disse, Pai, ele viu dificuldade, ele passou por dificuldade. No jardim do Getsemane, ele orou pedindo que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, mas, acima de tudo, seja feita a sua vontade. Seguir a Jesus vai nos fazer nos dobrar à vontade do Pai. E, muitas vezes, com muita dificuldade. Mas o caminho do discípulo de Jesus é debaixo da dificuldade mesmo. Porque primeiro a gente vai ter que vencer o nosso orgulho de querer o aplauso do mundo, as posições de destaque, os elogios, os aplausos. A gente não vai querer perseguição, a gente não vai querer contrariar as ideologias desse mundo.
É triste quando cristãos se manifestam como a ideologia A ou B é superior ao Evangelho. Ele esconde, ele não tem coragem de falar do Evangelho. Finalizando, quem não compreendeu a mensagem faz pedidos absurdos a Deus. Então, quando a gente entende a mensagem do Evangelho, que Jesus veio para servir e não ser servido, veio para morrer e não assumir um trono físico, a gente aprende até a orar, a gente aprende a pedir, a gente começa a analisar as nossas ambições e se o que a gente está sonhando está com base num caminho de obediência à vontade de Deus. E o verdadeiro discípulo de Jesus segue o caminho pré-definido da cruz. Tem um caminho para a cruz para mim e para você. Cada um vai ter uma experiência diferente. Lembre que Pedro teve uma experiência, diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago teve uma experiência que foi decapitado. Mas tem gente que vive até a velhice, que foi o caso do João. Cada um tem um caminho. Cada um tem um caminho, e nesse caminho a gente deve olhar para negar a si mesmo o caminho da cruz. A cultura do Evangelho é subversiva desse mundo. Que o Senhor nos ajude a compreender o caminho da cruz. Que o Senhor nos ajude a compreender o caminho da humildade. Humildade em obediência, o caminho do serviço. Essa seria a cadeira que a gente gostaria de assentar. Naturalmente, os nossos pensamentos desejam uma cadeira de honra, uma cadeira de glória, uma cadeira de destaque. Isso não importa qual a profissão que você tem, qual é a sua função social, como que você está engajado na sociedade. Mas mesmo se te derem uma cadeira dessa forma, que o seu coração esteja com um senso de obediência e humildade diante de Deus e diante dos outros. Se porventura você senta numa cadeira dessa, utilize essa cadeira para servir. Não é pecado uma ascensão a uma cadeira bonita dessa. O pecado é quando a gente usa essa cadeira para querer ser superior aos outros, esquecer que a identificação com Jesus é um caminho de serviço sacrificial. Isso é um paradoxo. É um paradoxo da ambição. O maior é o que mais serve. O maior é o que se torna escravo dos outros. Que a gente se olhe dessa forma. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Transforma nosso coração, Senhor. O meu papel é transmitir a mensagem, mas o papel do Espírito que é transformar a cada dia a partir do meu coração. Deus, que a gente continue com esse espírito de humildade. Senhor, quebra todo pensamento, Senhor. Confronta todo pensamento de soberba, de orgulho. Ó Deus, que a gente seja, nessa noite, constrangido a olhar para um Deus que abandonou todo o privilégio para servir e não ser servido. Levanta em nós, Senhor, gera em nós, Senhor, disposição para servir uns aos outros. Por favor, Senhor. Por favor, se porventura nós estamos tentados por alguma ideia redentora de salvação política, econômica e social, ajude-nos a converter, a nos arrepender, para olharmos para a completude do Evangelho. O Evangelho que abrange todas as esferas da nossa vida, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, quando nós não manifestamos, Senhor,
a nossa fé, quando a gente não responde o motivo da esperança que está em nós. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente se acovarda, com medo, Senhor, de ser mal compreendido. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes nós sermos carnais, Senhor, e acomodados na questão de fazer discípulos, de anunciar a Tua mensagem. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos confrontar com essa mensagem. E obrigado pelo exemplo de transformação que houve em Tiago e João. Obrigado pelo exemplo de transformação que houve em Pedro. Obrigado, Senhor, pelos exemplos de transformação em nós, Senhor. Quantas pessoas aqui tiveram experiências de fidelidade ao Senhor. Então, Senhor, que fique aí essa mensagem como um alerta para nós, um reativar dos nossos pensamentos, Senhor, para o caminho da cruz. Por favor, Senhor, não permita que a gente nos esqueça da obediência humilde à vontade de Deus. Por favor, Senhor, liberta-nos de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, por favor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar, Senhor. Soberano e fiel.
és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus.